Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Alailson Long para mais um vídeo. Galera, hoje eu vou estar falando com vocês aqui acerca do que se passa na cabeça de um trinca-ferro seco de fêmea. O que se deve de ser feito, quais são as preocupações. É a mesma coisa, os cuidados com o trinca-ferro seco de fêmea são os mesmos com o trinca-ferro que é acasalado, que já tem a sua fêmea. Então, nesse vídeo, eu vou estar desmiuçando esse assunto para você. E peço a você que fique no vídeo até o final para que você possa estar entendendo essa situação, tá bom? Então, vamos lá. Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo e deixando o seu like para a gente aqui, porque isso nos fortalece e muito e ajuda esse vídeo a ser impulsionado para mais pessoas. Tá, vamos lá. O trinca-ferro que é seco de fêmea, quais são os cuidados que a gente precisa ter? Ele requer que tipo de cuidado? Ele não tem fêmea, então ele se acasala de que forma? De que forma que você vai motivar esse pássaro a cantar bem no torneio? Então isso tudo a gente vai tentar falar aqui com você agora. Você tem que entender o seguinte, que o trinca-ferro seco de fêmea, o trinca-ferro que você leva ele para o torneio, ele que é seco, você precisa ter são os mesmos cuidados que você tem com um trinca-ferro que é acasalado. São os mesmos. Eu vou explicar por quê. Porque o trinca-ferro que é seco, que é solteiro, ele vai arrumar um jeito de se motivar, de se acasalar. Então, isso daí, essa motivação que ele vai buscar, tendo em vista que dentro de casa não existe uma fêmea, mas ele precisa se acasalar. Então, ele vai usar dos seus artifícios que ele tem no seu prego, dentro do seu ambiente, onde ele vive, onde ele reside. Tá. Alailson, então você está dizendo que o trinca-ferro seco ele se acasala com outra coisa que não é a sua fêmea? Sim. Ele pode se acasalar com um coleiro, com uma fêmea de coleiro, com outros pássaros de outras espécies. Tá? Ele pode até mesmo se acasalar, pegar a afeição com uma fêmea, com um cachorro, por um gato. Isso tudo pode acontecer. E, principalmente, ele pode acasalar, é o que mais nós vemos. O meu trinca-ferro hoje aqui, o Locomotiva, ele é acasalado comigo. Então ele vai acasalar, ele vai escolher uma pessoa dentro da casa. Geralmente é aquele que trata dele todos os dias para se acasalar. Então geralmente vai ser com a pessoa que lida com ele diariamente. Tá? Tá, então é isso daí, eu estou dizendo agora para você, o que fora a fêmea do seu trinca-ferro, o que ele pode se acasalar. Agora, os cuidados, quais são os cuidados que você precisa ter com esse trinca-ferro que se acasala com outras coisas, que não é a fêmea dele? Você vai precisar de ter uma vez que ele não acasalou com a fêmea dele, e ele pode acasalar com outras coisas, você tem que ter muita percepção, ainda mais que você já tem com um casal de trinca-ferro. Um casal solteiro, um macho solteiro que acasala com outra coisa, com o seu dono. Você vai ter que ter muita percepção em saber realmente em que ele está se concentrando, pegando a sua fibra. Então você vai precisar de ter essa percepção. E a mexida, como que você vai fazer? Como que você vai realmente deixar isso? Você vai ter que tomar uma decisão. Vou levar esse pássaro, não vou fazer um teste, vou casar ele numa fêmea de trinca-ferro, ou eu vou começar a puxar ele seco, sem fêmea, acasalado com um dono ou com alguma coisa que ele se acasalou dentro de casa. Qual é o seu conselho, Alailson? O meu conselho é que você leve esse pássaro
dê umas 2 ou 3 puxadas nele no torneio, sem a fêmea. Para quê? Para que você possa perceber até onde vai o gás desse trinca-ferro. Até onde vai esse gás. Até onde vai o rendimento dele. Se ele vai quebrar na roda, no torneio, se ele vai diminuir. Então você precisa estar fazendo essas análises. Ah não, o meu trinca-ferro ele entra bem, o meio do torneio ele está bem e ele consegue arrematar bem e não diminui tanto, ele está sempre numa crescente, ele participa dos torneios e ele está numa crescente, mesmo sendo seco de fêmea, vamos dizer assim, seco de fêmea. Então qual é o caminho? O caminho é você continuar do jeito que está, tá? Então vamos lá. Como que você precisa fazer com esse trinca-ferro? O que você vai fazer durante o dia, durante a semana? Porque muitas pessoas eles cometem um erro achando que a mexida consiste apenas no sábado. Não, no meu ver, está totalmente errado. A mexida começa sempre, o ponto de mexida, o ponto de equilíbrio sempre começa quando termina um torneio. Quando você traz ele para casa, você coloca ele de volta ali no voador, você deixa ele ali quietinho, então ali você já colocou ele dentro de um sistema de torneio. Esse pássaro está dentro de um sistema, dentro de um padrão de torneio. Então você vai começar a fazer o quê? Você vai entender que esse pássaro, se ele está acasalado com você, você precisa isolar esse pássaro de outros pássaros. Ele vai ficar num lugar, num quarto, e você não vai poder colocar outro pássaro de outras espécies junto com ele e nem pensar no foco dos olhos dele, nem pensar. Ele não vai poder escutar outros pássaros e nem ver outros pássaros, para que não quebre essa mexida dele, tá? Aí você também, muitas pessoas, muitos passarinheiros têm muitos pássaros dentro de casa e que o trinca-ferro ele se motiva a cantar mais quando ele escuta outros pássaros. Não é só o trinca-ferro não se motiva a cantar quando escuta outro trinca-ferro cantar. Um exemplo, você tem um coleiro que canta bem dentro de casa, isso aí vai puxar o seu trinca-ferro a cantar também. Então, uma ideia para você colocar ele num lugar mais afastado. Tá, você colocou, mas você está com a casa cheia de pássaro, não solucionou? Coloca uma caixa de som, alguma coisa para que durante o dia sempre esteja ali um som tocando, uma música tocando, para que ele não escute outros pássaros, o canto de outros pássaros, para que ele não venha a quebrar esse processo de estar ali na concentração. Tá, vamos lá. E o que você vai fazer mais com esse trinca-ferro? Existe uma forma de você motivar esse pássaro. De repente, durante a semana, ele está casado com você, mas ele canta bem. Quando ele te vê, ele fica quieto, ele vai em cima do coxo, ele fica chanchando, entupeta. Geralmente, quando o trinca-ferro está acasalado com o dono, ele nunca vem de frente para o dono, né? Geralmente não. Só em alguns momentos que ele vem, quer galar sua mão, ele quer galar uma fruta perto de você, mas na maioria das vezes ele vai agir conforme ele age com a fêmea. A fêmea está pistando, está chamando ele, está conversando com ele, mas ele vai lá para o outro lado, longe dela, procurar ninhar. Então é isso que você vai fazer, ele faz com você. Ele vai lá para o outro lado, ninhando, chanchando, num processo ali de pegar fibra, de pegar ali aquele vigor, aquele gás da fêmea. Então muitas das vezes a pessoa, qual é um método de a gente pegar e travar esse trinca-ferro mais, para ele ficar mais concentrado, esse trinca-ferro seco? Você pode fazer uma experiência. Isso aí não é uma receita de bolo, não é uma precisão. O que você pode fazer uma experiência é o quê? No sábado, você introduzir dentro desse voador ou dentro da gaiola, geralmente é dentro do voador, um ninho e colocar palha.
colocar folha de banana seca ali, bananeira seca, para que ele possa estar rasgando e indo para o ninho e ninhando. Isso vai fazer com que ele venha a travar mais, a se concentrar mais. Aí você vai falar assim, então eu posso deixar de segunda a segunda esse ninho? Não sei, porque talvez ele pode passar de fêmea, ele pode ficar mais brigador e não querer cantar tanto. Então isso não é eu, isso aí é você, a sua visão, a sua observação, que você vai chegar a essa conclusão. Não, coloquei um ninho, ele não ficou passado. Não, então você tira. Entendeu? É assim que funciona. Para você travar ele um pouco mais. Tá bom, pessoal? Então essa é o que eu posso estar dizendo para você acerca desse assunto. Que o trinca-ferro seco, ele vai escolher algo para se acasalar, e o que você vai precisar de manter esse pássaro, ter os mesmos cuidados que você tem com um trinca-ferro que é acasalado com fêmea. Você vai ter que ter os mesmos cuidados. Você vai ter que manter ele afastado, não ver outros pássaros, porque para que ele possa estar na concentração, tá? E sempre entender o seguinte, que a melhor forma de você acertar o seu pássaro é você observar ele. Muitas das vezes a gente faz aqui, a gente tenta abrir a mente das pessoas, mas nada melhor do que você prestar atenção no seu pássaro. Tá, pessoal? Então, um forte abraço para vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.